espero que todos estejam bem. Hoje, na nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre massa de coxinha. Quem que gosta de coxinha, hein? Eu gosto, né? Olha, é uma delícia essa massa, ela é muito prática e vocês vão gostar muito. Vai dar para fazer em casa para a família, vai dar para vender, tenho certeza que vocês vão vender bastante. E é uma massa muito gostosa, vocês vão amar. Vamos fazer essa receita? E os nossos ingredientes de hoje serão 600 gramas de farinha de trigo já peneirada, 600 ml de caldo de frango. Como eu cozinhei o peito, gente, para fazer o recheio, né, que a gente vai fazer um recheio de frango, eu já guardei o caldo, então meu caldo tá aqui, eu vou aproveitar ele. Se vocês não tiverem o caldo do frango, 600 ml de água e um tabletinho daquele caldo de galinha industrializado, mas não fica tão gostoso que nem utilizar o caldo do peito do frango cozido, tá? 300 ml de leite, 50 gramas de manteiga e 13 gramas de sal. Então, para nossa massa da coxinha, a gente vai utilizar esses ingredientes. E depois que a gente fizer a massa, nós vamos modelar, rechear com o peito de frango que a gente cozinhou e aí nós vamos empanar. E pra gente empanar, a gente vai precisar de um pouco de farinha de rosca, né? Uns 300 gramas mais ou menos, 1 litro de água, tá bom? 1 litro de água e uma bacia com uma peneirinha, tá bom? Vocês escolham aí um pote grande, né, que seja profundo, que a gente vai estar pegando o salgadinho aqui dentro, tá bom? Depois eu explico melhor. E óleo, né, gente? E um pouco de óleo pra gente fritar o nosso salgadinho, tá bom? Então os nossos ingredientes são esses. Vamos lá pro fogo para fazer essa coxinha? Então, gente, ó, já estamos aqui com o nosso leite, o nosso caldo aqui no fogo. Ele vai abrir fervura, assim que abrir fervura, a gente vai estar colocando a farinha. E o que eu coloquei aqui junto com o leite e com o caldo? Coloquei já o sal e a manteiga. Então, vocês já vão colocar tudo junto aqui, esperar abrir fervura. Abriu fervura, a gente vai jogar a farinha e vai mexer. Então, tem que ter uma colher forte para mexer, tá bom? Uma panela boa, né, ó, com bom espaço, porque vai precisar de espaço para mexer. E tem que abrir fervura, tá? Então, vocês vão colocar lá no fogo, vai deixar ferver, abriu fervura, a gente começa o processo de jogar a farinha, tá bom? Então, fogo alto para começar, tá bom? E aí, quando a gente começar a colocar a farinha, vocês podem estar abaixando um pouquinho o fogo, né? Que é para poder dar o tempo de jogar a farinha e conseguir mexer. Ó, já tá abrindo fervura, ó. Tá vendo? A fervurinha. Então a gente vai agora abaixar um pouquinho o fogo. Eu tinha aberto aqui o fogo maior, né? Vou diminuir ele, ó. Vou deixar só o fogo do meio. E a gente vai começar a colocar a farinha. Então essa massa é uma massa muito prática, né? Ó, vocês viram que vão poucos ingredientes, né? Não tem muita dificuldade. Se vocês tiverem alguém em casa para ajudar a virar a farinha, é legal, tá bom? Então pede para alguém jogar a farinha e vocês vão mexendo. Se não tiver, não tem problema. A única coisa tem que virar tudo de uma vez. Não dá para ficar jogando aos poucos. Então, ó, vou colocar tudo rapidamente, ó, e vou mexer até esse líquido incorporar toda essa farinha. E aí vai ficar uma massa bem grossinha, bem pesada, típico da massa de coxinha, né, ó. Vamos mexendo, ó, até incorporar toda essa farinha. Aí, ó, qual que é o ponto da massa, gente? É quando solta do fundo? Pode ser também, mas é quando não tiver mais nenhum trigo aqui, ó. Quando já tiver, esse trigo já tiver incorporado todinho no líquido, ó. Então, vocês têm que ir mexendo até esse trigo incorporar todinho. Incorporei o trigo, ó, todo misturadinho. Não tem mais nada de farinha sobrando aqui. Então, ó, não precisa ficar cozinhando lá 5 minutos não, tá, gente? Mexeu, incorporou, a massa já tá com um aspecto de lisinha, ó. Já tá bom. Por quê? Porque a água tava fervendo, né? Então, o que acontece? O trigo automaticamente já cozinhou, né, ó. Então, ó, ela já tá bem misturada, com aspecto de mais pesada. Então, ó, já tá bom.
Aí a gente vai tirar daqui e vai levar na bancada para dar uma esfriada e dar uma sovada, tá certo? Então, gente, ó a nossa massa como ficou bonita. Já tirei ela da panela, ó, coloquei aqui no meu balcão. E aí, com a colher, eu vou fazendo este movimento aqui, ó. O que a gente vai fazendo com isso? A gente vai esfriar a massa e dissolver alguma bolinha de farinha que ficou aqui no meio, tá bom? Então, a gente vai fazendo esse movimento, ó, e vai esfriando a massa, tá bom? Então, ó, ela já tá morninha, acho que já dá pra gente começar a trabalhar ela, a fazer as coxinhas. E essa massa, gente, ela serve tanto para coxinha, quanto para bolinho de queijo, quanto para bolinho de carne, risoles, tá bom? O que vocês quiserem. Aí vai da criatividade de vocês, tá? Eu vou fazer os formatos para vocês verem, mas hoje eu só tô usando recheio de frango, né? Mas eu vou fazer todos os formatos, tá bom? Ó, ela já deu uma boa esfriada, já dissolveu todas as bolinhas que estavam aqui. Deixa eu tirar o excesso da colher aqui. Pronto. E ó, ficou uma massa bem bonita, bem lisinha, ó. Uma massa ótima, viu, gente? E aí, ó, depende da quantidade, tá? Pra saber quantas coxinhas vão dar aqui, tá bom? Aí, se vocês têm que pegar e fazer no tamanho que vocês querem vender aí, pra saber mais ou menos quantas vão dar, tá bom? Nós vamos fazer coxinhas no tamanho pequenininho, vamos fazer coxinhas no tamanho grande para que vocês vejam a diferença. Mas assim, o jeito de fazer é o mesmo, tá bom? Então, ó, a gente pega uma bolinha, né? Ó, vou pesar uma bolinha aqui, só pra gente ver mais ou menos, tá? Então, coxinha de festa, geralmente o pessoal faz com 20 ou com 30 gramas, tá? Nós vamos fazer com 30. Eu quero ela um pouquinho maior. Ó, assim já tá com 20 gramas, ó. Não é uma coxinha pequena, né, gente, ó. É bem grandinho já, né, ó. 20 gramas, ó. Aí vai ficar uma coxinha bem pequititica, tá? Mas eu quero ela um pouquinho maior, tá? Vou fazer com 30. Quero um pouquinho maior. Tirar só um brisquinho aqui. Um pouquinho maior. Então, ó, 30. E vamos fazer uma grandona, né, que é igual aquela da padaria, né, da pastelaria, com 70 gramas, ó. Tá bom? Ó, 70 gramas. Tá bom? Então, nós vamos fazer esses dois tamanhos. Então, a maior, uma menor, pra gente ver a diferença, né, de como quantidade de recheio e tal e tudo mais. E depois a gente vai fazer os pequenininhos. Os pequenininhos eu vou fazer os outros formatos, eu vou fazer com 30 também, que é o bolinho de carne e o bolinho de queijo. Tá bom? Ó, vou fazer com 30 também, tá certo? Então vamos lá que eu vou ensinar vocês agora a modelar, hein? Todo mundo tem muita dificuldade, né, em modelar o salgado, né? O salgado, gente, para modelar ele bem direitinho, é prática. Então a gente tem que treinar, tem que fazer muitas vezes, tá bom? Então tem que ficar treinando aí em casa. Ah, o frango, gente, eu fiz igualzinho a gente fez o da empada, tá bom? Ó, temperei tudo igualzinho a gente fez o da empada. Vou deixar na descrição do vídeo, vou deixar aqui nos cards também o vídeo da empada para quem quiser ver o recheio de frango, tá bom? E aí, ó, prontinho. Fizemos as bolinhas. E aí a gente vai dar uma apertadinha com a mão assim na massa, né, para sair essas fissurinhas, ó. Vamos fazer uma bolinha, vamos dar uma boleada. Vamos apertar, gente, ó. Vamos fazer um furinho assim com a mão, ó. Fazer uma covinha bem alta, ó, bem grandinha, bem gordinha. Ó lá, fizemos uma covinha, tá vendo? Ficou uma covinha bem alta, funda, profunda. Ó, com as laterais gordinhas, ó, as laterais não tão finas, né? E aí a gente vai colocar o recheio, ó. Uma colher bem generosa, né? Porque coxinha tem que ter recheio, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Coxinha sem recheio não dá. Vamos rechear a coxinha aí, hein? Por favor, hein? Ó, colherzinha bem generosa. E vamos fechar. Ó, a gente vai trazendo a massa. Se ficar em cima, dá uma empurradinha. Não fica com o dedo sujo de recheio, viu, gente? Que atrapalha. Ó, fiz uma pontinha.
E aí eu vou pegar aqui, ó, no encontrinho da minha mão, ó, vou fazer a mão assim, ó, deixa eu até soltar a coxinha. Vou fazer assim com a mão, ó, vou juntar as laterais da minha mão e vou trabalhar a coxinha aqui, ó, no meu punho, tá? Então vamos lá. Ó, peguei aquela pontinha que eu deixei e, ó, vou trabalhando ela aqui, ó, na pontinha, no encontrinho da minha mão, ó, pra fazer o biquinho dela bonitinho. Então, ó, fiz o biquinho. Pronto, ó. Coxinha maiorzinha, deixa eu ver quanto ficou com recheio. Deu 90 gramas, gente, ó. Uma coxinha de 90 gramas, tá bom? Vamos fazer mais uma aqui, uma pequenininha agora. Aí, ó, mesma coisa, a gente faz a covinha, ó, sobe, tá? Põe o recheio. Dá uma apertadinha. Ó, boa quantidade, fecha, certo? E faz aqui no encontrinho da mão, arruma bonitinho, tá bom? Pronto, mais uma. A bolinha de queijo, né, gente? A mesma coisa, a gente faz a covinha, né, bonitinha, coloca o queijo, fecha as pontinhas, de preferência, gente, usa queijo prato ou queijo meia cura, que eles são mais duros e eles não estouram lá na hora de fritar, tá bom? Ó, fiz a bolinha, pronto, bolinha de queijo. Agora a gente vai fazer o bolinho de carne, ó, faz a mesma coisa, coloca o recheio aqui dentro, né? Aí vai fechar a pontinha como se fosse a coxinha, certo? Ó, vou fazer uma pontinha desse lado, igual a coxinha. Ó, fiz uma pontinha, viro, faço a outra pontinha igual eu fiz daquele lado lá. No encontrinho da minha mão aqui. Ó, prontinho, bolinho de carne, certo? Então esses são os formatos. Ah, o risoles, né? Vamos fazer o risoles também. Risoles a gente faz a bolinha, vai dar uma achatadinha, pode até usar a bancada assim, né, ó. Dá uma achatadinha, abre bem a massa, né? Coloca o recheinho e vira ele assim, ó, faz um lequezinho, né, ó. E aí vai pressionar as pontinhas, ó, fechar bem bonitinho. Se quiser, gente, usa o cortador para ficar mais bonitinho as bordinhas. Faz isso aqui e depois passa o cortador redondinho para acertar melhor as pontinhas. Aí fica mais legal. Risoles, tá certo? Então esses são os nossos formatos. E aí a gente vai empanar agora. Como é que a gente vai empanar? A gente vai fazer o seguinte, ó. Nós vamos pegar o nosso bowl grande que eu já havia pedido com a peneira. Vou pôr aqui do lado. Vou colocar 1 litro de água, né, que eu tinha falado no início do vídeo. Vou colocar 2 colheres de sopa de farinha de rosca. 2 colheres de sopa bem cheias, ó, de farinha de rosca. Vou colocar mais uma, tá? Ó, vamos colocar 3 colheres de sopa. Dá uma mexida. Pronto. E aí a gente vai empanar. Vou reservar minha massa aqui, tá, gente? Só para ensinar o empanado, depois eu vou continuar fazendo ela aqui. E aí, ó, a gente vai empanar. Então, ó, vou pegar, né, minha coxinha, vou jogar aqui na água, junto com a peneira, tá, gente? Acho que é até legal vocês colocarem dentro da peneira. E, ó, vou pegar a coxinha. Então, ó, dá pra ver? Tá bem visível aí? Ó, vou colocar e tiro ela na peneira, tá certo? Então, vou mergulhar a peneira lá dentro da água junto com o salgadinho, ó. E vou levantar ele. Aí dou uma chacoalhadinha na peneira e depois venho aqui e coloco na farinha de rosca e vou empanar, passar na farinha de rosca. Tá bom? E aí, gente, qual que é a minha sugestão para fritar o nosso salgadinho?
é fritar no óleo quente, não muito, mas tem que estar quente, tá bom? De preferência gelado. Então o que vocês podem estar fazendo? Façam o salgado de manhã, deixa um pouco na geladeira e frita à tarde, minha sugestão. Ou congelado, né? Fica melhor ainda, né? Faz ele, congela e depois frita, tá bom? Direto, tá? Sem precisar descongelar, porque a massa já tá cozida, o recheio já tá cozido. Então a gente vai fritar só para dar uma crocância, né, no salgado, né? Tá bom? Então não tem problema, não vai ficar cru, não, nada, tá? Ele gelado, gente, a única coisa que eu sugiro é que o óleo não esteja tão quente, tá bom? E ele fresquinho assim, o óleo tem que estar quentinho para ser frito, tá bom? Então aqui a gente encerra a parte de modelagem e produção, tá bom? Vou fritar e mostro para vocês aqui o resultado final depois, tá certo? E as nossas coxinhas, ó, como elas ficaram, que maravilha. Gente, ó, ficou fantástica as nossas coxinhas, hein? Uma dica, né, vou dar aqui pra vocês. Eu fiz com 70 gramas, né, cada coxinha, e rendeu 20 coxinhas, gente. Olha só que massa maravilhosa, como ela rende. Então, rendeu 20 coxinhas de 70 gramas. Tá bom? E aí, ó, recheei todas com frango, porque eu fiz apenas coxinha, mas fica a dica, né? Quem quiser tá fazendo bolinho de carne também, pode estar fazendo, as bolinhas de queijo, risoles de queijo e presunto, tá bom? Fica aí a gosto de vocês, a critério de vocês. Refoguem aí a carne a gosto de vocês. Queijo e presunto é só ralar, né? Jogar um oréganozinho e colocar. E como eu falei, procurem usar um queijo prato ou um queijo meia cura, que são um pouquinho mais firmes, né? Ou talvez até um queijo branco, né? Porque a mussarela derrete muito rápido e pode estourar na hora de fritar, tá bom? Fritei no óleo bem quentinho, ó. Então elas ficaram crocantes, fantásticas. E nós vamos cortar uma aqui pra gente ver como é que tá esse recheio, né? Maravilhoso, né? Vou cortar essa aqui. Vou cortar uma. Vem aqui mais perto um pouquinho. Ó, como ela tá crocante. Crocante por fora e macia por dentro. Olha só, gente, como ela ficou fantástica. Ó, e o cheirinho aqui tá maravilhoso, vocês não têm ideia. E, né, pra gente provar, a gente vai aqui usar o nosso molhinho rosé. Ó, que eu fiz aqui com maionese e ketchup. E a gente vai degustar, né, ó, que maravilha. Gente, o cheiro tá maravilhoso, coxinha é tudo de bom, né? E aí, ó, a Lu vai provar primeiro aqui pra vocês verem. O cheiro tá fantástico. O molhinho é maravilhoso, gente, ó. Então, ó, provem, né? Façam, vendam, que vocês vão fazer o maior sucesso com essas coxinhas, hein? Não deixem de fazer aí em casa pro pessoal e fazer para vender, hein? Um beijo, uma boa semana e fiquem todos com Deus.